Não é muito ruim fazer colonoscopia. Eu já fiz 2 com ela. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque a gente achou pólipo, né? A gente achou pólipo com atipia já de baixo grau. Então, eu provavelmente seria uma das pessoas que teriam câncer de intestino, deixando pra lá pra muitos e muitos anos. Olá, gente! Voltamos para mais um episódio do Delas para Elas com a doutora Clarice Casali, que começou a falar sobre colonoscopia e agora eu vou deixá-la falar sobre colonoscopia, indicações, como é que é a rotina dela, que ela faz bastante. Sim, vamos lá. Colonoscopia para todo mundo a partir dos 45 anos, 40 quando tem histórico familiar. Fora Então, algumas malucas, né? Que olham para você e falam, vou fazer com você ou sem você. Não, eu também fiz a minha antes dos 45, porque a gente já estava conversando, né, em off, como a gente está vendo casos de pessoas jovens com câncer de intestino e acaba que o protocolo mudou, assim, algumas pessoas podem estar pensando, mas não era 50, que é a pergunta que eu ouço sempre no consultório, era 50, mas a gente começou a ver esse aumento do número de casos em pacientes jovens e aí a gente... o protocolo mudou de 50 para 45 para todo mundo mesmo que não tem absolutamente nenhum sintoma. Então, gente, muito importante. Se você tem 45 anos, tá assistindo esse podcast, saiba que você tem que fazer uma colonoscopia. Se você conhece alguém de 45 anos ou mais que nunca fez, não tem nem ideia, por favor, envie esse conteúdo para essa pessoa, porque é muito importante, porque a colonoscopia, além de diagnosticar ela, previne o câncer de intestino, ela que é o grande trata, e trata, né? também. Essa é a questão, né? Você acha o pólipo, você tira o pólipo, que pode ter um câncer numa fase inicial e você tá curado disso. E aí, quando você tira o pólipo, você previne porque você não deixa ele virar o câncer, né? Então, não é um exame, eu até chamo de exame, mas eu gosto de falar isso, que na verdade é um procedimento. Porque um exame é um exame que é capaz de tratar, é um exame que é capaz de evitar que surja o câncer. Esse é o grande diferencial da colonoscopia, que a gente não consegue com nenhum outro exame de prevenção do câncer de intestino. Nenhuma outra patologia, né? Você consegue fazer isso. No colo de útero, mais ou menos, né? Assim, o ânus. Mas você detecta a lesão antes que ela transforme e consegue retirar, que é o que pode acontecer também no ânus, mas fora isso, assim, mais que eu me lembre, mais nenhum outro exame. E você tá... Uma coisa assim, sempre quando eu pergunto para as pacientes e falo que você já fez, que tem que fazer a colonoscopia, a resposta é, mas é muito ruim fazer colonoscopia. Não é muito ruim fazer colonoscopia. Eu já fiz 2 com ela. Eu fui a louca que chegou aos 37 anos, bateu na porta dela e falou, olha, vou fazer com você ou sem você. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque a gente achou pólipo, né? A gente achou pólipo com atipia já de baixo grau. Então, eu provavelmente seria uma das pessoas que teriam câncer de intestino, deixando pra lá pra muitos e muitos anos. Mas... porque do 37 até o 45... a gente, que era a indicação, né? A gente tem um intervalo muito grande com o tempo desse pólipo se transformar. Por isso que a gente tende a fazer antes dos 45. Por isso que foi o que eu fiz, foi o que você fez. O 45 já está sendo eficaz para muito mais gente, enquanto rastreamento, né? Para detectar, mas... eu ainda tendo a pensar, eu acho que pode ser que no futuro isso até mude. Pra mais cedo ainda. Mais cedo. Porque os casos, assim, tá uma coisa realmente assustadora do número de casos em pacientes muito jovens, né? Muito jovens, quantos anos? 30 e poucos. Tem alguns 30 e poucos. E 40 que você já... assim, o 40 que você achou câncer... ele era para ter feito muito antes. O pólipo pode levar 10 anos para transformar, entendeu? Então, um paciente que faça o diagnóstico com 40, quando é que ele, sem história familiar, quando é que era para ele ter feito essa colono? Com 30? Quando é que começou? Essa é a grande dificuldade. Óbvio que
são pessoas fora da curva, né? A gente, quando fala de uma indicação, foi calculada uma média, e dessa média vai ter aquela pessoa que está muito antes e a pessoa que está muito depois. Mas o que a gente está vendo é que a média não está sendo abaixando. tão eficaz como ela era antes, né? Então, alguma coisa... aí tem várias teorias, né? Assim, do ambiente, do estresse, industrializados, do perfil de vida das pessoas, e a gente não consegue explicar exatamente por que isso está sendo... Mas demograficamente está acontecendo. Está acontecendo. Tanto é que mudou, né? Sim. Quando eu acho que a primeira vez que eu fiz, acho que ainda era 50, não era? Por que eu fiz? Porque um amigo meu, aos 35 anos, foi operar uma apendicite, teve uma dor abdominal, descobriu uma apendicite, mas ao mesmo tempo descobriu um câncer de intestino. E aí eu dei a louca e resolvi o que eu queria fazer. E eu também tenho uma outra história de uma paciente minha jovem, que veio em mim com 37 anos, mas ela veio por mim, ela teve uma complicação no parto e fez uma comunicação da bexiga com o útero. E ela queria uma avaliação. E nos exames para avaliar essa comunicação da bexiga com o útero, viu um espessamento no intestino. E ela estava com uma dor de barriga. Pode ter sido só porque ela comeu algo que fez mal, que deu uma inflamação no intestino? Podia. Pelo sim, pelo não, vai no proctologista avaliar. O proctologista indicou uma colonoscopia e descobriu um câncer agressivo numa paciente de 37 anos. Então, assim, tudo de ruim tem um lado bom. E que eu falei com ela, que ela seguiu e que ela é grata. E ela veio me contar isso depois, que tipo, a complicação que ela teve no parto dela fez ela continuar bem e saudável para poder cuidar do filho, sabe? Então, Papai do Céu escreve certo por linhas tortas. E até, nesse assunto, né, você falou a questão do exame, e isso é uma dúvida de muita gente, mas eu tenho uma tomografia normal, eu tenho uma ressonância normal. O que acontece é que esses exames, você sabe tão bem quanto eu, só vão detectar o câncer avançado, que foi a situação dessa paciente. Assim. Então, eles já tinham um câncer visível numa ressonância ou numa tomografia. A colonoscopia, ela acha o pólipo, ou ela vai achar o câncer muito inicial. Você pode ter um câncer com uma ressonância e uma tomografia normais. Pois é, que esse pólipo, eles não vão conseguir ver, ou esse câncer muito pequenininho, porque o intestino é todo dobradinho, e ele se esconde ali. Isso eu já vejo muito no consultório, assim, os pacientes falando, mas eu tenho tomografia normal, eu tenho ressonância normal, eu tenho sangue oculto normal, que é outra coisa. O sangue oculto, ele vai detectar um pólipo ou um tumor, um câncer sangrando. Até isso acontecer, ele foi um pólipo que poderia ter sido tratado, que poderia ter sido retirado por colonoscopia. Então, se a gente só vai investigar quem tem o sangue oculto alterado, a gente vai perder a torcida do Flamengo. Diagnóstico de câncer avançado e vai pegar um monte de sangue oculto positivo de quem tem hemorroida. Amiga, então explica como é que funciona a colonoscopia. A colonoscopia funciona assim. A parte mais chata, realmente, é o preparo, porque a gente precisa ter um intestino absolutamente limpo para eu conseguir ver por dentro as paredes do intestino. Então precisa ter uma diarreia com uso de laxante para limpar esse intestino. Isso a gente tem uma cultura aqui no Brasil, principalmente, de usar o manitol, que é uma medicação que é muito eficaz, mas que dá muita dor abdominal, cólica, desidratação. Então as pessoas, quando pensam na colonoscopia, automaticamente elas associam a um preparo com manitol. Sim. E na verdade a gente pode pensar vários preparos diferentes, com e sem manitol, dependendo daquela pessoa. Não é a maneira que a maioria das pessoas fazem a colonoscopia. Então a maioria ainda usa manitol, que é uma medicação que é fácil de encontrar, que tem um custo baixo, que a gente chega num resultado bom, mas que tem muitos efeitos colaterais. Então eu particularmente quase não uso manitol. Situações muito excepcionais de um paciente que já fez e que faz questão de fazer com manitol. A gente tem outras medicações muito mais modernas que dão super certo também. Tem gente que faz questão? Tem gente que acha que não vai ficar tão bom se não for com manitol. E que foi muito bem na última, não achou ruim e que
deseja repetir, não fez uma última comigo. E aí fala, não, minha experiência foi muito boa, eu prefiro repetir, não é um problema, a gente repete. Mas até assim, conforme vai envelhecendo, às vezes eu até falo, olha, foi uma experiência boa com uma outra faixa etária. O idoso, ele tem um risco de desidratação muito maior. Então, o manitol é uma droga, né, uma medicação que tem esse potencial. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente no paciente mais idoso. E as pessoas morrem de medo do preparo, né? Porque o exame você faz dormindo, né? Sim, então. Não sente nada. O exame em si, você não vai sentir absolutamente nada. Você vai estar sedado, você vai dormir, o exame começa. E aí, como é que é o exame, né? Que você perguntou. A gente vai introduzir um aparelho, que é o colonoscópio, que é fino, mais ou menos da espessura de um dedo, porque as pessoas também acham que aquilo vai causar um super estrago. E não vai mudar nada, porque ele é muito mais fino do que as fezes que saem ali pelo ânus. E vai introduzir, vai estudar todo o intestino grosso até o finalzinho do intestino delgado, que no intestino grosso é o local que a gente pode ter o câncer de intestino. O intestino delgado é uma outra história para a gente investigar, doença inflamatória, mas que não é parte de prevenção de câncer de intestino. E o objetivo do exame é localizar essas lesões, esses pólipos, antes que eles se transformem no câncer. Se a gente já achou um pólipo que é um câncer e a gente consegue retirar, foi tratado via colonoscopia. Se a gente não consegue tratar, a gente faz uma biópsia para planejar a cirurgia desse paciente. Então esse é o objetivo da colonoscopia. E que precisa ser feito em todo mundo acima dos 45. Quando tem história na família, 40 anos ou 10 anos antes do primeiro caso. Então, se você tem um parente que teve um câncer de intestino aos 45, você tem que começar com 35. Mas fora isso, todo mundo 45. Na família de primeiro, segundo grau? Parentes de primeiro grau. Não tem uma história que o câncer de intestino pula uma geração? Não. Não? Mito. Mito? Tragam verdades, mitos e verdades. Vou deixar a doutora Clarice descansar. A gente vai voltar num próximo episódio, tá bom? Para falar sobre sexo anal, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre câncer de ânus e uma coisa que acontece bastante. Eu já tive, ela já teve. Pacientes com infecção urinária por causa de sexo anal. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixem de seguir o canal, ativar o sininho, tá bom? Deixar o seu like e a gente volta no próximo episódio com esses tópicos. Um beijo!